Uma boa noite para quem está à distância e boa noite para quem está presente. Estamos hoje a assinalar o Dia Mundial da Filosofia, um dia que é a terceira quinta-feira de novembro, portanto foi ontem oficialmente, essa data colocada pela Unesco já há mais de 20 anos, mas a realidade também estava a pensar, e ontem nós ouvimos falar em algum órgão de comunicação social do Dia Mundial da Filosofia. A realidade é que há tantos dias para tanta coisa que torna-se quase uma banalidade estes dias mundiais, dias universais, enfim. No entanto, quem está afim tem sempre esse cuidado de e ter um momento para, é uma oportunidade para referirmos e na realidade estamos a trabalhar nisso a que chamamos filosofia, que é algo tão amplo e tão vasto que muitas vezes não é palavra desconhecida, a maior parte das vezes não é desconhecida. Chega uma altura da nossa idade, quando passamos pela escola, ficamos a saber o que é filosofia, apesar de nem sempre ficarmos com a noção mais profunda do que a filosofia nos pode dar. E esta iniciativa da Unesco, na realidade, também toca esse aspecto de procurar dar mais consciência ao ser humano, que a filosofia trata do mais profundo que o ser humano pode preocupar-se, pode trabalhar, trata das primeiras questões, trata das causas, trata dos porquês. O ser humano, como é um ser que necessita de entender as causas, não apenas ficar a viver o momento, mas tem que entender porque é que isto aconteceu, é a filosofia que tem esse motor de perguntar. A tónica principal da filosofia é fazer perguntas. As respostas são o que são. E muitas vezes também sabemos que não vamos encontrar respostas definitivas, especialmente para as grandes questões. E com o ser humano, com a sua capacidade de refletir, tem perguntas que o transcendem sem qualquer dúvida. E perante essas perguntas, o que é que nós vamos obter? Queríamos ter respostas concretas e definitivas? Evidentemente que não. Mas é uma atitude, mais do que ter respostas, a filosofia é uma atitude que é natural ao ser humano. Porque todo o ser humano quer se melhorar, quer conhecer mais, quer desenvolver-se, é o próprio da vida, não é? Numa corrente de vida nós estamos a caminhar e se estamos a caminhar, essa caminhada queremos nos engrandecer com qualquer coisa. É esse sentido de crescimento que a filosofia nos pode permitir. E, portanto, gostamos sempre de olhar para a filosofia como mais do que uma disciplina ou do que um curso que se pode obter e ficar com uma história do pensamento, a filosofia como uma atitude que permite o ser humano crescer qualquer coisa, ou seja, não ficar apenas com aquilo que tem, mas com esse impulso de querer conhecer, nessas perguntas, ir pouco a pouco obtendo algumas pequeninas respostas que sejam, mas que permitam fazer algum caminho. E, evidentemente, que para podermos perguntar, há algo que é fundamental. Precisamos de uma linguagem. Por isso é que o tema da linguagem está intimamente ligado ao pensamento. Eu vou aproveitar até algumas ideias de uma apresentação que fiz há pouco tempo, em setembro, em Tondela, a propósito do centenário do Cândido Figueiredo. Foi
os 100 anos da morte do Cândido Figueiredo. O Cândido Figueiredo foi um grande linguista que elaborou um dicionário. Muitos de nós, de certeza, que consultámos um dicionário de português para esclarecer alguma palavra, e esse dicionário mais recente que temos é de Cândido Figueiredo. E estive a fazer uma apresentação que o título era Logos, lógica e linguagem. Assim é que era, 3 coisas. E, portanto, são essas 3 palavras que nos vão importar e que vamos procurar olhar aqui um pouco para elas. A primeira ideia é de que, sem linguagem, nós não poderíamos refletir, não podíamos pensar. E, por isso, eu creio que nós, quando estamos na escola e temos que aprender gramática, e temos que aprender as regras, e temos que aprender como é que funciona a língua, e que muitas vezes isso fica com um peso em cima de nós, mas que é preciso encaixar isto tudo. E então, em Portugal, quando se tem que estudar os Lusíadas, eu recordo-me bem, ainda se mantém, portanto, eu já não sei há quantos anos é que passei por lá, mas ainda se mantém o programa, que é no 9º ano, e no 9º ano estamos aí com volta de 14 anos, 15 anos, e no 9º ano tem que se dar os Lusíadas, e dos Lusíadas tem que se perceber as figuras de estilo, e tem que se perceber aquelas estruturas que todos ficamos a conhecer os Lusíadas, e no final dizemos: já sei o que isto é, não quero mais ouvir falar de Lusíadas. Esse é logo o efeito direto dessa nossa passagem. Mas, evidentemente que esse lado da gramática, uma gramática que hoje em dia até se discute muito, desculpem, se é uma... hoje não, a gramática prescritiva, que é, deve-se falar assim. Então, hoje em dia, já há muitas correntes que defendem que, não, isso... Onde é que está o que é correto? Se calhar não há o correto, se calhar todas as linguagens podem funcionar desde que haja comunicação. Então, há outra corrente das linguagens, das gramáticas, desculpem, descritivas, onde das estruturas que são usadas aproveitam para fazer essa análise e dizer como é que elas funcionam. Portanto, a prescrição, tomamos tantos comprimidos de gramática que depois já não queremos mais gramática, escutar mais a gramática. Eu creio que as 2 coisas são corretas, especialmente por causa de uma coisa, porque a linguagem é algo vivo. Sim, nós temos línguas mortas, que já não são faladas, e como ficamos com textos, podemos estudar essas línguas e podemos compreender as suas estruturas e podemos analisar os textos. Mas uma língua, quando é viva, o que é que acontece a essa língua? Está continuamente em desenvolvimento. É o próprio sentido da vida. Até porque nós vamos inventando novas coisas, vamos descobrindo novas coisas, e o que é que precisamos? O que é que precisamos para depois que isso entre nas estruturas do nosso conhecimento? Precisamos de dar nomes. Sem um nome, nós não conseguimos ter, não conseguimos pensar, não conseguimos ter referências. E, portanto, é da própria vida, daquilo que vamos vivendo, que depois vamos necessitar de nomear, e aí vamos construindo as novas palavras, e a língua vai se enriquecendo. Mas o que é curioso é que a língua não é apenas essas estruturas ou melhor, não são estruturas, essas partes que compõem uma língua. Partes são uma espécie de peças. A nossa linguagem é feita com peças, não é? E nós temos a habilidade para montar essas peças. Cada vez que construímos uma frase, estamos a colocar as peças em ordem. E essa ordenação dessas peças é muito variável, de língua para língua. O tema, não comecei por aí, mas podemos fazer a referência. O título, melhor dito, que escolhemos foi Muitas Línguas, Uma Mente. E, portanto, vamos andar aqui com a volta da linguagem e de onde virá essa linguagem. Também esta ideia está fundamentada numa atitude que a Nova Acrópole tem, especialmente há uns tempos para cá, em que nas atividades haja
uma preocupação de nós termos um sentido de unidade. Ou seja, há muita variedade, aquilo que existe à nossa volta, a manifestação, as cores que existem à nossa volta são muitas cores, mas todas essas cores, afinal, têm uma fonte, não é? Essas cores só são possíveis de nós as apreciarmos porque têm uma fonte que é a luz, não é? E, portanto, por detrás de toda aquilo que existe, devemos, é uma atitude natural do ser humano, procurar encontrar uma unidade. Não é? Se estamos a procurar uma unidade, estamos a procurar um sentido, não é? Se estamos a procurar um sentido, de alguma maneira, percebemos que há uma corrente de vida e que caminhamos numa determinada direção e, portanto, esta atitude de refletirmos sobre o ser humano e sobre o sentido da vida dá-nos essa possibilidade de ter essa direcionalidade. E por isso escolhemos precisamente este tema de muitas línguas, uma mente. Alguém duvida que há muitas línguas? Eu dei-me ao trabalho de elencar aqui umas na Europa, e portanto que é uma parte restrita do planeta, algumas das línguas, sim, porque se eu perguntasse quantas línguas existem na Europa até a Europa Oriental, até aos Balcãs, se eu perguntasse quantas línguas, qual era a quantidade que vocês diriam? Quem é que arrisca? Quantas? 30. Já é um bom número. Eu, por acaso, não contei as que elenquei aqui, se são todas, mas é um bom número. Não, porque nós temos as línguas das nações, regra geral, não é? Porque 47, a Rita já tem ali um número mais preciso e tudo, não faço ideia, não cheguei a contar. Vamos ver aqui. Vamos ver as que eu coloquei, aquelas que ainda existem vestígios, não é? Das célticas, o gaélico da Escócia, o irlandês, o galês, o manquês da Ilha de Man, o córnico, o bretão. Das românicas, todas mais conhecidas, o galego, o português, castelhano, aragonês, catalão, línguas de Oil e de Oc em França, o francês, o franco-provençal, o italiano, corso, vários dialetos na Itália, porque da Itália tem variedíssimas influências, romeno, das germânicas, inglês, frísio, neerlandês, alemão, luxemburguês, outros falar germânico, línguas escandinavas, enfim, por aí fora. As eslavas do Oriente, o russo, o ucraniano, polaco, eslovaco, checo, enfim, até o albanês, não é? Tem ali 2 dialetos. Portanto, aqui não estão todas, mas o número é bastante variado. E isto é apenas no nosso continente, na Europa. No mundo, evidentemente, que a diversidade é imensa. O que é que nós constatamos com isto? É que, na prática, temos mesmo... o ser humano usa uma grande variedade de línguas onde o que é que acontece? Muitos dos termos, muitos dos léxicos são diferentes e por isso nós não conseguimos perceber. Apesar das partes, dos objetos, dos instrumentos que utilizamos na linguagem serem diferentes e, portanto, terem nomes diferentes, há estruturas que são semelhantes. E é curioso que nos dias de hoje há uma tendência também para se estudar. Há depois um problema que durante séculos que nunca foi resolvido e não está resolvido, mas hoje também há uma tendência para tentar resolver esse problema com base no estudo das línguas, encontrar elementos que sejam comuns e que sejam universais. Durante a Idade Média houve um grande debate entre a existência de universais ou não existência de universais, que é um tema que já vamos explorar, mas é curioso que hoje em dia estamos a procurar essa universalidade, portanto, uma unidade, através do estudo de múltiplas línguas. É um autor que em África, e lá está, hoje em dia com os computadores dá para fazer grandes análises e grandes estatísticas e por detrás desses análises conseguir perceber estruturas que sejam comuns. Não é? E se há estruturas que são comuns, então significa que há uma unidade na língua. A linguagem tem uma unidade. E claro, estava eu a fazer referência
aos nomes. E, portanto, para além de nomes, esses nomes podem ter, ou melhor, as palavras, e as palavras têm várias qualidades, e nós usamos essas palavras como qualidades. Temos os nomes concretos, não é? Que são o que chamamos substantivos, e, portanto, um substantivo tem uma substância, não é? Um substantivo tem qualquer coisa, o substantivo tem uma substância, é uma coisa, não é? Podem ser diretos ou não, podem ser objetos materiais ou não é? Porque o amor também pode ser uma coisa, não é? Também pode ser algo para ser estudado. Mas para além dos substantivos, usamos aquilo que permite agir, que são os verbos. E é curioso que na nossa linguagem, o verbo, o que é um verbo? O verbo é o que dá a ação. E porque é que no início era o verbo, não é? Então associamos, olha, que no início era o verbo, é o que põe em movimento, não é? E todo que na gramática se estuda como verbos são aquelas partes que dão essa indicação do que é que está a acontecer, da ação concreta. Mas depois temos outras coisas. Precisamos dar qualidades, porque uma mesa é um objeto, mas a mesa não basta ter o objeto. Eu tenho que dar qualidade às coisas. E então essa qualidade vamos chamar adjetivos. Então adjetivamos. Olha, o branco, a mesa é branca, então fica com uma qualidade do objeto. Mas a ação também tem qualidade. Porque a ação pode ser lentamente ou rapidamente. Então aí também vamos chamar os advérbios. E, portanto, vamos decompondo as pecinhas e cada uma dessas peças tem funções nas frases que nós construímos. E essas funções é das coisas mais interessantes do estudo das línguas, que é a chamada sintaxe. Não é? Temos essa palavra, a sintaxe, o que é? E essas sintaxes variam muito de língua para língua. Os termos variam muito. E é curioso que, a nível de termos, há uma particularidade, que é os termos relativo ao nosso cotidiano, a objetos do nosso cotidiano, são termos com uma grande variação. Num próprio país, podem existir variações para designar o mesmo objeto. Não é? De coisas de utensílios, sei lá, o texto no Porto e a tampa em Lisboa, não é? A tampa do tacho e o texto do tacho. E entre o Norte e o Sul há variantes das palavras. E entre os países, então, é muitíssimo maior essa diversidade, não é? Dos objetos próprios do dia-a-dia. Mas quando referimos a objetos humanos, ou mais do interior humano, objetos mais da psicologia, objetos da filosofia ou da metafísica, o que é que vamos encontrar? Aí a diversidade vai desaparecendo, não é? E vamos tendo palavras muito semelhantes para designar as mesmas coisas, não é? E a palavra amor aparece em várias e nós identificamos muito bem, não é? Se for no italiano, ou se for no francês, ou se for no espanhol, ou se for no português, enfim, conseguimos perceber. O que é que eu quero dizer com isto? Da multiplicidade que temos no dia-a-dia, a linguagem aí há uma variedade muito grande. Mas quando trata para os elementos mais essenciais do ser humano, essa linguagem vai tendo uma uniformidade. Não é? E essa é uma particularidade e uma curiosidade. Significa que as próprias línguas, a própria terminologia, acaba por ter esse sentido de uma aproximação a qualquer coisa mais comum. A sintaxe, como eu estava a dizer, pode variar muito, mas, no entanto, tem sempre elementos comuns, porque tem que ter alguém que pratica a ação, tem que ter uma ação e tem que ter qualquer coisa que é fruto dessa ação, qualquer coisa que é objeto dessa ação, e depois pode ter outros complementos para construir essa frase, e é assim. E as nossas línguas são assim. Não há possibilidades de fugirmos, de escaparmos a estas estruturas. De toda a diversidade que existe, vão existir esses elementos que nós vamos conseguir perceber que é assim. Variam muito da forma de funcionamento, evidentemente que variam muito, mas por detrás há uma estrutura base.
De onde vem essa estrutura base, não é? De onde vem essa raiz? O que é que está por trás? Porque é uma realidade e de alguma forma é difícil nós encontrarmos estudos sobre esta temática, porque parece que, na regra geral, temos uma área e depois outra área. E dá a sensação que não tem ligação entre elas, o que não é real. A área que eu estou a dizer é a área da linguística, a área da gramática, não é? E a gramática, grama é a letra em grego, e daí fica a gramática, são os alexandrinos. Portanto, alexandrinos, já numa época greco-romana, em que formalizam, em que definem, em que de alguma forma prescrevem, não é? Fazem as grandes compilações, escrevem muito em Alexandria, sabemos que eles na biblioteca faziam as cópias dos livros, não é? E copiavam, e de alguma forma ficou aí estruturado o grego, não é? Porque o grego, nós não temos bem o grego como nos vários dialetos, mas é este grego alexandrino, muitas vezes também chamado grego koiné, que é o grego que depois é usado, e é o grego que vai ser usado na Bíblia, e é um grego que fica estruturado e fica definido. Então ficamos com regras. Pronto, a partir daí há estruturas e há essas regras. E, portanto, temos aí uma área em que é como se estivesse a analisar aquilo que se deve dizer, como se deve escrever, etc, etc. Portanto, o lado do falar e do escrever. Mas outro aspecto, que muitas vezes não se conecta com este, que tem a ver com a lógica. E se nós pensarmos bem, a raiz da palavra é a mesma. Mas é difícil nós encontrarmos trabalhos, estudos, onde se faça essa ligação entre as estruturas do pensamento, porque a lógica, o que é que procura a lógica? A lógica vem de logos, como sabemos. Os primeiros a trabalharem, a falarem, digamos assim, a cunharem a palavra lógica foram os estoicos. Aristóteles não escreveu a lógica. A lógica aristotélica, o nome lógica, somos nós que a colocamos depois. Aristóteles fala das famosas categorias e aí faz essa estrutura toda, categoriza. Uma categoria é uma afirmação, uma acusação, não é? Olha, é assim. E são as afirmações, é assim que tem que ser, é assim que se pensa, e pensa-se desta maneira. Mas os estoicos foram os primeiros, inclusive, são dos primeiros onde encontramos referências à estrutura da frase. Não é? A frase tem estruturas, então essa análise do sujeito, do verbo, são eles que fazem essa análise bem minuciosa e cunharam, como disse, essa palavra, e daí nasce essa lógica. A lógica procura o bom raciocínio. O objeto da lógica é que usemos a nossa ferramenta do pensamento de maneira lógica. Ou seja, sem erros. Porque é fácil, porque normalmente o que se analisa, olha, os erros de pensamento que muitas vezes nós cometemos inconscientemente. Não é? Porque estamos a produzir um pensamento, estamos a deduzir algo, mas está aivado de uma falha, de um erro, não é? O raciocínio não está bem elaborado. Isto para dizer o quê? O próprio pensamento está sujeito a regras, a normas, não é? Para se é correto ou se não é correto. É fácil nós, sei lá, é muito fácil partirmos de a coisa mais fácil, partir de um caso, de um exemplo particular, generalizamos. Quantas vezes não fazemos isso? Não é? Isso é um erro de raciocínio, não é? Um caso é um caso, mas a partir de um caso, sei lá, e acontece muito, olha, que é de uma profissão qualquer, alguém que cometeu um erro, não é? E depois a notícia, até na comunicação social vem, olha, um fulano tal, de uma profissão tal, não vou dizer nenhuma, porque pode às vezes haver aqui alguém, para não haver sensibilidade, sei lá, se é político, se é advogado, se é médico, se é qualquer coisa, um médico roubou, não é? O que é que acontece?
nós automaticamente partimos de um caso para uma generalização. É muito fácil cair nisso. Isso é um erro de pensamento. Portanto, a lógica procura estudar, analisar o pensamento correto, pensar corretamente. E a linguagem? A linguagem, falar e escrever corretamente. Mas a conexão entre as duas áreas é fundamental. Aliás, uma das coisas que normalmente até se costuma dizer, olha, se nós lermos, se usufruirmos de literatura clássica, dos clássicos da literatura, se lermos, o que é que isso acontece? O que é que isso vai produzir? Isso vai fazer com que nós vamos enriquecendo o nosso vocabulário, não é? Porque estamos em contacto com palavras, estamos em contacto com uma língua, isso vai nos alimentando e, portanto, esse processo serve para ir desenvolvendo a minha capacidade de domínio de uma determinada língua. Estamos a colocar em funcionamento o pensamento e a linguagem. A ligação entre pensamento e linguagem é fulcral, é fundamental, é essencial. Aliás, não existem uma sem a outra. E, portanto, por isso é que eu estava a comentar que é difícil nós encontrarmos, por outro lado é estranho não haver uma conexão maior entre estes dois aspectos. Ao longo da história vamos encontrar um ou outro autor a procurar fazer essas pontes. Não é? Mas o que nós temos é a linguística e a estudar as estruturas das palavras e a forma, a sintaxe, como é que elas se devem colocar, como é que não se devem colocar. Mas esta conexão entre a lógica e a linguística não é fácil de encontrar. Mas elas são, eu costumo dizer, são as duas faces de uma moeda. Sem uma, não existe a outra. Será que nós conseguiríamos falar bem sem pensar bem? Não é? E será que pensamos bem sem dominar uma língua? Aliás, basta começarmos a ver como é que é o processo de desenvolvimento do ser humano. Quando somos bebés, o que é que acontece nessa etapa? É a linguagem que nos vai ajudar ao nosso desenvolvimento. Todos conhecemos a história da criança que fica perdida e que não tem... Isso foi um caso histórico, não é? Na época da Revolução Francesa. Foi finais do século XVIII. E no sul de França, que foi encontrado depois um adolescente, 12 anos, creio que tinha à volta de 12 anos, e que tinha vivido no meio do mato, da floresta, não tinha tido contacto nenhum com seres humanos. Claro, se não há contacto com o ser humano, não há desenvolvimento do que consideramos humano. E mais tarde tentou-se, ele ficou com o nome de Victor, deram o nome de Victor, e o tutor procurou, não é, que ficasse com cultura, não é, mas nunca chegou a... não se desenvolveu. Não é? Porque dá-nos a sensação que cada etapa do ser humano tem processos que são precisos tê-los. Se não os temos, não há esse desenvolvimento. E nós, logo em bebés, a primeira coisa que nos fazem quem está à nossa volta, os pais ou quem está à nossa volta, o que é que nos vai fazendo? É uma coisa curiosa. O que nos vai fazendo é apontando, vai apontando e vai sempre a dizer, olha, é isto, é isto, é isto. Olha, é o papá, é a mamã, é uma mesa, é o cão, é o gato, continuamente a colocar numa estrutura invisível, que é uma estrutura invisível, mas estamos a colocar numa estrutura invisível um sistema, não é? Um sistema linguístico, claro, e nós, através da memória, como estamos numa etapa que absorvemos tudo, isso vai ficar ali colocado. E é estranho, não é uma coisa estranha realmente. Nascemos na China e falamos chinês. Nascemos no Japão, falamos japonês. No Brasil, falamos português. Aonde nascemos, vamos falar aquela língua. Por mais estranha que nos pareça, não é? Porquê? Porque vimos com uma estrutura completamente, diriam os empiristas, tábua rasa, ou seja, límpida, sem nada, e é através
desses primeiro contacto com a linguagem que a nossa mente vai começando a ser formada. E agora podia dizer formada e formatada, pois é uma realidade. Não há escapatória possível. Hoje em dia há muitas vezes uma tendência da educação para libertar-nos, não é? Libertar-nos dos elementos culturais, de que a cultura dá-nos muitas, coloca-nos num determinado colete e ficamos com muitos filtros e precisamos de nos libertar de todos esses filtros que a cultura nos dá. É certo, mas também sem essa primeira formação linguística nunca poderíamos ser humanos, porque nunca poderíamos desenvolver um pensamento. Portanto, através das palavras, nós vamos colocando em ação o nosso pensamento. Certo? É aqui que está essa grande interligação. Por isso é que eu digo que é uma moeda com duas faces. O que é que vemos de um lado? De um lado vemos o pensamento e do outro lado vemos a exteriorização desse pensamento. Não é? É o virado para fora, a exteriorização. Pode ser graficamente, com a escrita, pode ser oralmente, mas é uma exteriorização do pensamento. Internamente é o pensamento. Mas pensamos com palavras. Porque se não temos essas palavras de base, não conseguimos pensar. Daí que muitas vezes, até na filosofia, nós dizemos que é importantíssimo refletir sobre as palavras. Porquê? Porque se nós clarificamos os termos que estamos a usar, o nosso pensamento vai ficar mais claro, como é evidente. Há uma palavra qualquer que podemos usar, um nome qualquer que usemos, mas aquilo para nós é meio turvo, é meio obscuro, está indefinido, o meu pensamento nunca vai poder ser um pensamento claro. Portanto, a definição, a clarificação dos termos, daí que a etimologia é uma ciência, às vezes um bocado fantasiosa, é verdade, não é? Mas também é fundamental porque dá-nos, o étimo da palavra, é a raiz da palavra, dá-nos uma fonte de onde surgiu aquela palavra. E com isso, muitas vezes, conseguimos perfeitamente clarificar o termo e o pensamento torna-se mais claro. Sem palavras era impossível pensarmos. Portanto, estamos aqui num jogo entre pensamento e linguagem, não há escapatória. Eu costumo também dizer sempre que ainda hoje temos duas palavras que refletem bem isto, o virado para fora e o virado para dentro. Que temos a palavra, o logos. Portanto, logos, o que é logos? Logos é uma palavra muito ampla. São os pré-socráticos que começam a popularizar o logos, é aí que começa a ser utilizada a palavra logos, e a palavra logos é ampla, mas tem um sentido se calhar tem um sentido, podíamos dizer, de verbo, que é como aparece na Bíblia, sim, porque é movimento, é sopro, é vida, e portanto é o som que faz vibrar, e nessa vibração dá um sentido, dá uma orientação. E esse logos é essa orientação, é essa ordenação. Não é? A desordem, está tudo desordenado, está tudo caótico, o que é que precisamos colocar? Precisamos colocar ordem. Não é? E é a inteligência que coloca ordem. Portanto, esse logos é esse verbo criador e que também é uma inteligência que permite pôr ordem. Sem esse logos, a realidade estava no caos. Caos, teos, cosmos. Este teos é o logos. É o logos que é uma inteligência. E por isso nós vemos na biologia ou fisiologia o termo, o sufixo, com o sentido de ciência. É algo interno, não é? Que é de pensamento. Portanto, tem qualquer coisa a ver com o pensamento. Mas na palavra filologia, já vamos ter, a filologia são os linguistas, são os amigos do logos. E estes amigos do logos são os amigos da palavra. Não é? São os amigos das linguagens. O filólogo é o estudioso das linguagens. Portanto, aqui vemos perfeitamente a palavra logos com o sentido do exterior, da linguagem exterior.
Isto para dizer o quê? Nos dias de hoje nós ainda temos estes dois aspectos da palavra logos, que é simultaneamente interna e externa. É pensamento e é a expressão desse pensamento. Ao longo da história, nós vamos encontrar sempre essa preocupação e tivemos em tempos recuados, aliás, dá-nos muitas vezes a sensação de que houve momentos. Não, a evolução é sempre difícil. Eu sei que nós hoje em dia temos a evolução, que estamos no topo da evolução, porque ainda por cima temos a IA, coisa que nunca existiu à face da Terra, portanto, e com tanta tecnologia, estamos no topo da evolução. Mas há qualquer coisa que evolui e aquilo que evolui não significa que seja o todo. Não é? Porque não é difícil de nós percebermos que a tecnologia da nossa civilização tem tido um desenvolvimento surpreendente, sem qualquer dúvida, mas, por outro lado, há um lado interno do ser humano que, se isso é desempenhado pela tecnologia, nós não precisamos de o fazer. Eu não estou a dizer, é sempre difícil, agora, vamos acabar com a tecnologia, não vai haver tecnologia. Não, evidentemente que isso nunca poderia ser. Mas é para percebermos que a evolução não é uma coisa tão retilínea assim e que nada na natureza só tem aspectos positivos. E todos nós sabemos que, com as máquinas de calcular, deixamos de fazer operações de cálculo mental. E mais, todos nós já tivemos essa experiência que numa caixa de supermercado, alguém, se não tem a indicação no ecrã do dinheiro a devolver, não tem hipótese. Não consegue dar troco. Não, isto é assim. Não há qualquer hipótese. Porquê? Porque nós começamos a colocar o trabalho fora de nós, o que está bem, quer dizer, é menos uma operação que temos. Mas há uma desvantagem que perdemos capacidades internas. Não é? Aqui está o ponto. Estamos dispostos a perder o quê? E hoje em dia, isso já se nota, hoje em dia com o tema bem premente da IA, vamos usar muito a IA e deixamos de estar a fazer o trabalho, a ter esse esforço de... Ainda no outro dia estava a ouvir alguém a comentar que é muito fácil nos trabalhos universitários e era muito fácil distinguir logo o que tinha tido apoio. Não, e tinham feito mesmo até para fazer um estudo. Então, uns sem IA e outros com IA. E claro, e o resultado final o que é que era? Aqueles que não tinham tido acesso à IA, os que tinham feito o trabalho por eles próprios, eram capazes de recordar partes do trabalho, eram capazes de dizer onde o trabalho estava, ou seja, tinham-se implicado e o trabalho era deles. Os que tinham utilizado a IA, praticamente nada, porque não tinha havido esforço próprio. O que eu estou a dizer com isto é que nós vamos colocando tarefas humanas muito fora e vamos perdendo algumas capacidades. Volto a dizer, é sempre difícil. O que é que usamos, o que é que não usamos? O que é que vamos deixar de usar máquinas de calcular? Claro, a máquina de calcular é fantástica, mas quer dizer, para operações 2 mais 2, convenhamos que às vezes, se calhar, se depois não temos uma máquina de calcular, estamos a ver que estamos a perder autonomia, não é? Isso era uma das coisas que os gregos antigos diziam, olha, o ser humano, para ser feliz, tem que ser cada vez menos dependente de coisas externas, porque se para nós fazermos qualquer coisa precisamos de tudo externo, então a felicidade não está em nós, a felicidade está nas coisas que precisamos ter. Se eu não tenho uma máquina de calcular, se não tenho um computador, então já não sou nada, estou aqui um ser inerte. Não. Quanto mais autonomia, melhor. Agora, que há operações que são complexas e podemos utilizar maquinaria para fazer essas operações, claro, como para as máquinas pesadas para fazer obras, evidentemente, não é? Portanto, se calhar aqui precisamos de nos situar bem na função. E o que eu quero dizer com isto é que olhamos para a Antiguidade e parece que a Antiguidade era menos evoluída do que é hoje. Claro, era menos evoluída na ciência e tecnologia que nós agora temos. Mas nos planos humanos, nós vamos encontrar trabalhos que não percebemos. Nós não temos capacidade para avaliar o nível de trabalhos pela sua grandeza, pela sua profundidade.
Isto para dizer o quê? Já na Índia Antiga, já no primeiro milénio antes de Cristo, e a cronologia da Índia é sempre um problema, os mais antigos nós arrumamos sempre com grande facilidade. Isso é do primeiro milénio antes de Cristo. Pronto, fica tudo ali no primeiro milénio antes de Cristo, porque antes não admitimos que possa ter existido, e depois de Cristo também já é o hinduísmo, já não. Então, naquele primeiro milénio fica tudo arrumado ali. Grande parte fica tudo arrumado ali. É um famoso gramático, o Panini, que escreveu um texto, não é? E um texto a estudar a língua. E faz toda a análise da língua. O sânscrito é uma língua bem mais complexa do que o grego. O grego já é uma língua complexa. E isto também nos ajuda a refletir. Espera, a nossa linguagem cada vez está mais simples. Sim, cada vez pode estar mais prática para as coisas do cotidiano e mais apurada para a ciência e tecnologia, sem dúvida. Mas nos aspectos internos está mais rudimentar. Não é? Nós não temos, do latim, o português para o latim já perde profundidade, do grego ainda mais. O grego com as suas diversidades, só para percebermos, sei lá, os verbos. Nós temos os verbos. Os verbos têm tempos e têm modos. Os nossos são relativamente... Ainda temos alguma variedade, não é? Sim, nós ainda temos alguma variedade, porque se formos para o inglês, esqueçam. O inglês por isso é uma língua tão franca, porque é muito basilar, não é? Já ali muito basilar. Num verbo precisamos sempre do pronome. Porque se no inglês não tem pronome, nós não sabemos em que pessoa está, não é? Nós, em português, não precisamos do pronome. Porquê é que não precisamos do pronome? Porque o verbo está declinado ou está conjugado, como nós dizemos, não é? E pela terminação do verbo, nós percebemos logo se sou eu, se somos nós, enfim. Portanto, há aí o inglês para com as línguas românicas tem essa diferença. Nós, relativamente a línguas mais antigas, somos muito mais simples, ficamos mais simplistas. E o sânscrito, para termos uma ideia, tem mais de 10 casos. Agora não tenho com precisão o número de casos que o sânscrito tem. Casos são... O que é que são os casos? Nós não usamos casos. Os alemães ainda têm os casos. Nós, na nossa linguagem, não tem casos. A nossa sintaxe é formada através da posição da frase. E, regra geral, e as sintaxes variam, não é? Como eu fiz referência, não são todas... não é uma regra universal em todas as línguas. Mas na nossa, no português, é muito normal primeiro ser o sujeito, depois ser o verbo, depois o complemento direto, depois os complementos indiretos, e segue essa sequência. Os casos no latim, os casos no grego, os casos no sânscrito, não precisavam dessa ordem. Porquê? Porque a sintaxe era dada pela terminação da palavra. Ou seja, as palavras não eram palavras fixas, também não são fixas. Por exemplo, um nome, nós um nome, ainda declinamos o nome. Declinamos como? Em género, masculino ou feminino, já não temos o neutro, e em número, não é? Singular ou plural. E varia, e tem essa terminação em que nós percebemos, olha, tem ali qualquer coisa. Mas, para o latim, para o grego, para o sânscrito, outras línguas, o alemão ainda tem, a posição na palavra, por exemplo, se é complemento direto, tem uma terminação. Se é o sujeito, tem outra terminação. E, portanto, com base na palavra, nós sabemos se a palavra é sujeito ou se é um complemento indireto ou se é complemento direto. Para nós, convenhamos, é difícil. Então, quando se estuda latim, a primeira coisa que a pessoa tem que perceber, espera aí, o que é que se passa aqui? E depois com o grego igual, não é? Porque tem essas operações que não são fáceis. E o sânscrito tinha variedíssimas. Bem, o que é um facto é que Panini faz referência a dezenas de gramáticos anteriores a ele. Não? Portanto, eu estava a situar Panini ali por meados do século... por meados do primeiro milénio, antes de Cristo, que é o que os autores dizem, e depois, ou melhor, o próprio Panini diz que há dezenas de gramáticos antes dele. Nós não temos referência absolutamente nenhuma. Podemos dizer, Panini era megalómano, estava a exagerar, estava a mentir. Não, a priori, estas figuras são figuras que damos crédito. Isto quer dizer o quê? Que o mundo não começou ali.
certo? Que a linguagem não começou ali. Os estudiosos da linguagem não começaram com Panini, portanto há mais mundo para além. Mas este é um ponto de referência, é quase como os nossos arqueologia, olha, é ali que vemos. E depois, a seguir, há todo um desenvolvimento. Platão vai tratar o tema no Crátilo dos nomes, é uma obra que ele, onde analisa a linguagem e os nomes, e depois coloca lá bem um tema que foi e continua a ser o tema da grande discussão. Se os nomes que nós utilizamos, não é? As palavras que nós utilizamos são palavras, se são apenas convenções, são apenas invenções de cada povo, ou se aquele nome terá alguma substância, não é? Se terá, Platão diz, se terá physis, physis é se terá física, se terá natureza, não é? Physis é natureza. Portanto, será que o nome tem alguma natureza, ou será que o nome era só nomos, que era nomos era de lei, e portanto era uma simples convenção? E a pergunta fica no ar. E a pergunta fica no ar a atravessar os séculos e nos dias de hoje continuamos. Claro, este tema é um tema delicado, difícil, porque é um tema que vai, ligado ao platonismo, Platão vai falar da teoria das ideias, como sabemos. E, portanto, vai dizer que o que se manifesta materialmente, o que nós vemos, o que nós tocamos, o visível, é sombra do invisível. Portanto, para haver visível, é que aquilo que é visível, há uma causa desse visível. E por isso Platão falava das ideias, dos eidos, e Aristóteles fala de formas, que é a mesma coisa. Essas formas são essas entidades que permitem que haja depois coisas concretas. Sei lá, o cavalo. Para haver um cavalo, para haver um dinossauro, tem que existir o quê? Tem que existir uma essência de uma forma de dinossauro para que depois existam dinossauros. É um molde. Aliás, se nós queremos... Olha, então queremos, até vamos fazer dinossauros de borracha para vender no Natal. O que é que precisamos? Precisamos de um molde, não é? E se não temos esse molde físico, temos um molde na cabeça, certo? Sim, imagina que eu faço manualmente cada um obra artística, individual. O molde está em algum lado. Não deixa de haver molde. Diz, não há molde. Não, há molde, está na minha cabeça. Tem que haver uma forma, porque se não há essa forma, aquilo nunca aparece. Não há possibilidade de aparecer. Pensa em qualquer coisa. Qualquer objeto. Pensa em qualquer objeto. Se não há essa forma, esse objeto não surge. Certo? Portanto, isto é platonismo. Evidentemente que para os empiristas isto não é possível. Porque os empiristas vão dizer, e portanto aqui é sempre o dilema, mas espera aí, o ser humano, onde é que estamos? O mundo é o quê? O mundo é apenas esta realidade que os nossos sentidos tocam? O empirismo é isso, é a experiência. Ou nós nascemos com uma tábua rasa, sim, é verdade, nascemos com uma tábua rasa, e depois são as experiências que vamos recebendo que vão formando a nossa mente, e o conhecimento é todo formado a partir daí. Tudo o que é conhecimento não é mais do que fruto dessa experiência. Estamos? Claro, para os platonistas, não, isto não pode ser. Na Idade Média, esta era a polémica entre os universalistas e os nominalistas, entre os universais e os nomes. Quem defendia os nomes, e houve lutas assim bem intensas, não é? A defenderem qual é a posição. Quem defendia os nomes diziam que as palavras são apenas nomes, são de flauta, ou vozes de flauta. Eram apenas sons convencionais. Sim, nós agora convencionamos, olha, como é que vamos chamar a isto? Olha, será pipoca. Pronto, então fica convencionado pipoca e acabou. E entre nós entendemos e está feito. E era só isso. Para os universalistas, acreditando nos universais, acreditando nas substâncias e, portanto, numa realidade invisível, diziam, não, isso tem conteúdo e tem que existir algo para que depois existam esses seres. E sabemos que a polémica
não está terminada. E aí continuamos. Então, como é que é como é que é o conhecimento? O conhecimento é quê? É apenas fruto daquilo que adquirimos? E tudo isso é o nosso conhecimento? Ou haverá algo mais do que isso? O que é curioso é que a própria linguística vem-nos ajudando, e no século XX houve um grande desenvolvimento, e a história da linguística tem várias etapas. Em Portugal também houve grandes linguistas. No século XVI, em 1500, já um João de Barros e o Fernão de Oliveira já escrevem 2 livros sobre a linguagem. Não é? Portanto, gramática prescritiva, sim, mas também indicativa, já se preocupam com esse tema. Não é? São grandes renascentistas e se preocupam com o tema da linguagem. No século XVII, a Gramática de Porto Royal, de 2 autores, também vai ficar muito famosa, onde também toca muito já os temas entre a parte lógica e a parte da linguística. Há ali algumas pontes. E assim vamos desenvolvendo até chegando ao século XIX e ao início do século XX, onde então a linguística fica... Há uma espécie de fundador da linguística, que é o Saussure, em que depois dá todas ali uma série de teorias. E é curioso, com este Saussure também é uma espécie... Ele não escreveu... como é que se chama a obra? Não me estou a recordar a obra dele. O Juan deve-se lembrar da obra do Saussure. O Juan é um grande linguista. Agora não me estou a recordar, mas é um título. É uma obra que não foi ele que escreveu. Ele deu uma série de aulas na Suíça e os seus alunos é que recolheram essas aulas e depois a seguir foi publicado e fica uma espécie de quase de fundação da linguística. E a linguística depois estudada sempre à base de uma dicotomia, sempre no 2, não é? Da diacronia, sincronia, da oralidade e da escrita, sempre muito com base nessa análise, mas pronto, é uma análise da linguagem. E depois houve todo um desenvolvimento também da oralidade e a fonética. Então, se nós entramos no campo da fonética, é um mundo, porque é verdadeiramente extraordinário. O nosso aparelho fónico é um aparelho fónico humano. Nós agora, se queremos imitar... Por exemplo, eu se quero imitar o R espanhol, não consigo. Não dá, já por mais que me esforce, um R. Quer dizer, que é uma letra que nós usamos, eu não consigo, aquele som, não consigo. E, portanto, há sons de outras línguas que são extremamente difíceis para quem não nasceu naquela língua. É extraordinário a adaptabilidade que o nosso aparelho fónico tem às possibilidades dos sons. Não é? Porque nós ouvimos e depois vamos repetindo e aquilo fica... Não é? Então, se vamos para a África com aqueles sons... às vezes com estalidos e com coisas da mais diversa pleia de possibilidades, é realmente um fenómeno, não é? Essa linguagem, essa diversidade que as linguagens têm. Isso não há qualquer dúvida. Bem, todo esse estudo da linguagem levou muito a uma escola... A escola europeia tem uma tónica, não é? Essa do Saussure, portanto, essas análises muito da estrutura do texto, da fonética, dos sons, as evoluções todas vocálicas, etc. A americana vai ter uma outra tónica, porque a americana tem outra matéria-prima, porque existiam dezenas, no século XIX estavam dezenas de tribos vivas de índios norte-americanos. Não é? E os antropólogos foi uma espécie de mina de ouro para a antropologia. Não é? Muito material em que fizeram recolha de uma diversidade muito grande dessas variantes linguísticas e catalogaram muito. Portanto, toda a escola americana vai ficar muito estruturalismo, o estruturalismo americano vai muito dentro dessa catalogação e muito uma tónica empirista. Portanto, que o ser humano, como é que se desenvolve a linguagem do ser humano? O ser humano escuta, aprende, ouve, recebe e aí adquire a linguagem. Ora, é meados do século XX, em 57, que Chomsky lança uma obra, o nome Chomsky, que deve estar agora com 100 anos. Ele depois ficou agora com muita intervenção mais de ordem política, mais das suas opiniões políticas, mas é um grande revolucionário da linguística, porque ele fala da gramática generativa. E o que ele vai dizer, o que ele vai afirmar é tão simples quanto isso. É só isso. Que ele diz, não é
uma criança, para aprender a falar, e mais, uma criança para conseguir construir frases novas que nunca ouviu, ela tem qualquer coisa que lhe permite isso. Ou seja, a criança não precisa de ouvir tudo para falar. O que sucede é que, é o que ele comprova, não, nós necessitamos de... Uma criança precisa do quê? Precisa de alguns elementos base que vão explotar aquilo que está interno, e esse mecanismo vai acionar qualquer coisa dentro que origina uma espécie de explosão linguística. Portanto, não necessitamos de escutar tudo para falar. E mais, a generativa tem essa ideia, que gera, constrói-se. Nós, com o mínimo de base, construímos uma infinidade de frases. E isso é a estrutura da linguagem. Isso está baseado em quê? Claro, no pensamento. Chomsky defende que deve existir um gene da linguagem no nosso cérebro, mas que há numa determinada etapa, isso aciona. A partir do momento em que isso está acionado, nós acedemos a esse patamar. Podemos dizer que é aí que há o nível humano, certo? É aí quando acionamos esse patamar de linguagem, e automaticamente ao acionar o patamar de linguagem estamos a acionar o pensamento, aí sim começamos a construirmos como humanos. Porque sem isso, não temos um corpo humano, mas não temos a componente, podemos agora simbolicamente referir, não temos a componente de fogo, não é? Como o fogo para o ser humano é o seu fogo mental, não é? É um fogo, sim, simbolicamente até é curioso, porque o fogo, o que é que dá o fogo? Não é? O fogo dá luz e dá calor, e também transforma, não é? Também muda, também pode mudar as coisas muito rapidamente. Mas é essa componente que nos caracteriza fundamentalmente, não é? Que temos essa possibilidade de acionar algo em nós e que fica uma luz e um calor dentro de nós. Nós dizemos sempre, a luz no ser humano é a sabedoria e o calor é o amor. Ou seja, esse fogo no ser humano é amor-sabedoria. É amor-sabedoria, como sabemos, é filosofia. Isso é a característica fundamental do ser humano. Certo? Sem isso, não somos humanos. Sem isso, somos, enfim, sobrevivemos, sem sombra de dúvida, não é? Mas a característica de verticalidade que nos caracteriza é dado por essa componente mental, por essa componente fogo. E de alguma maneira deve haver já qualquer coisa, ou melhor, como possibilidade há, não é? Porque sabemos que isso é uma possibilidade que há dentro de nós e que fica ativa. Agora, haverão os universais? As palavras são só nomes? Ou as espécies, não é? Os géneros das espécies, a espécie cavalo, será? O que é uma coisa curiosa é que os dinossauros existiram e depois deixaram de existir. Bem, não só dinossauros, porque agora podíamos dizer, olha, foi a extinção dos dinossauros, houve aí qualquer cometa que bateu na Terra, houve uma extinção em massa. Mas nós nos dias de hoje também não falamos de muita extinção de muitas espécies. E a priori não veio nenhum cometa. É só a intervenção humana? Também o ser humano pode intervir nisso. Mas também devemos aceitar que ao longo da evolução, e se compreendemos uma evolução muito mais ampla, não é? Numa determinada etapa, sei lá, tão ampla, vamos ver aí o surgimento da vida na Terra. Olha, primeiro começa no mar. Então, aquilo que apareceu no mar tinha que ter, não é? Houve qualquer coisa que permitisse esses seres no mar. E depois, numa altura, esses seres modificaram-se. As trilobites. Olha, deixou de haver trilobites e começaram os seres a ir para a Terra e depois começaram a voar. O que eu estou a dizer é que ao longo de toda a evolução há variedíssimas espécies. Essas espécies aparecem, têm o seu tempo de vida e depois extinguem-se. E agora? De onde é que vêm essas espécies? É fruto do acaso. Nós dizemos, não, são os átomos com as moléculas e depois formam as células e depois é por mero acaso.
A realidade é que não sabemos, nem o podemos confirmar. A única coisa que nós podemos questionar é a ideia de uma casualidade, ou seja, foi fortuito, não é? Chocaram-se dois átomos e os átomos, por mero acaso, sei lá, dois átomos de hidrogênio encontraram-se com um átomo de oxigênio, não sabiam o que fazer, estavam tristes e uniram-se. E a partir daquele momento, por mero acaso, por uma tristeza que tinham os três, juntaram-se e formaram uma molécula de água e pronto. E assim começa a vida. Quer dizer, a ideia do acaso já não dá para justificar, porque o que nós conseguimos perceber é que há uma ordem. Se há uma ordem, há uma inteligência, se há um logos. Então, o logos que o ser humano possui, porque nós temos alguma inteligência, temos alguma linguagem. Então, esse logos que nós possuímos pode nos ajudar a descobrir um logos que deve ser maior. Claro que é maior. E se nós temos esse logos, é porque esse logos, se temos essa inteligência, é porque essa inteligência tem que estar em algum lado, não? Se temos um corpo físico, é porque esta matéria do corpo físico está em algum lado, certo? Se temos uma inteligência, é porque também, quer dizer, não somos nós que estamos a inventar a inteligência. Essa inteligência também deve estar em algum lado. Não havemos passar por aí, pois não. O problema é que os sentidos dão-nos apenas uma fração da realidade. É como o espectro eletromagnético e aquilo que os nossos olhos captam do espectro eletromagnético. Não é? Nós vemos ver ali uma coisa ínfima. Não é? E possivelmente a realidade é assim. Não é? E a nossa inteligência, ou melhor, aquilo que os nossos sentidos captam é uma ínfima parte. Estamos limitados a isso? Felizmente não. Por isso é que nós temos outros instrumentos para conhecer. O problema é que muitas vezes ficamos limitados com o empirismo e parece que só o que é verdadeiro é aquilo que os sentidos reconhecem. Sim, aquilo que os sentidos reconhecem tem uma carga de verdade. É a verdade mais direta. Porque se está a chover, ninguém duvida que está a chover, não é? É sensitivo, é direto, não há que duvidar. Será que chove? Será que não? Será que há de noite ou será de dia? Não. Captamos uma realidade e essa é direta. Mas a nossa possibilidade de conhecer não está limitada apenas aos sentidos, não é? Nós temos outra possibilidade que é entrarmos no plano invisível através da nossa inteligência, através do raciocínio, através da lógica. E se vamos desenvolvendo isso em nós, podemos ir descortinando e descobrindo a lógica, a inteligência que há na natureza. E essa é aquilo que sempre todos os autores de todas as épocas, todos os grandes sábios nos vão dizendo que é a condição humana, que é ir descobrindo essa inteligência que está na natureza. Chamamos Deus, podemos chamar Deus. O problema é que, ao chamar Deus, nós muitas vezes temos na palavra Deus logo uma imagem muito condicionada, como todos sabemos, não é? Então, se usamos a palavra Deus, parece que estamos formatados, não é? E essa palavra leva-nos logo para um conceito um conceito mais ou menos definido. Se falamos de uma inteligência ordenadora, ou seja, não há desordem no universo. No universo há uma ordem. Se há uma ordem, se as coisas estão ordenadas, é porque tem que existir uma inteligência. E nós participamos dessa inteligência. E nós vamos crescendo e vamos sendo mais felizes quanto mais vamos descobrindo essa inteligência da natureza que também está em nós. Essa é a grande felicidade. É tal felicidade que não se perde, não é? Que pode estar sempre. Era esta a minha exposição, foi o verbo que eu utilizei esta noite para expor estas ideias. E agora, se quiserem comentar algo, vamos brincar aqui um pouco. Isto é para percebermos é o empirismo e a forma como funcionamos. Que adquirimos alguma coisa e depois, com aquilo que está adquirido, já reconhecemos a realidade. Funcionamos assim, o que também é um problema. Vamos ver, acho que vamos todos conseguir. Isto era aquilo. Agora, vamos ler isto, acho que está a ser partilhado em casa. Vamos ver se lemos o que está ali escrito. Lá atrás, pode estar mais longe.
Dá para ler ou não dá para ler? Dá para ler. Claro. Curioso não, tem de ler curioso não. E dá para ler porquê? Porque estas palavras não são estranhas para nós. Estas palavras já estão adquiridas. Estas palavras estão na nossa mente. E é por isso que, e nós não lemos letra a letra. Antigamente existia, nas tipografias, existiam os corretores ortográficos. E eu recordo uma vez, tive uma experiência, foi que vi, era um grande designer em Lisboa, que foi para corrigir um trabalho, e na altura fiquei assim, ele lia sílaba a sílaba. Não é? Lia sílaba a sílaba para não escapar nada. Porque nós, na leitura, muitas vezes não vemos as gralhas. Porquê? Porque o nosso cérebro, a mente, reconhece a palavra como um todo. Não precisa estar a ler letra a letra para construir a palavra. Não é? Como ela já está adquirida, outra coisa é se é uma novidade, se é uma palavra desconhecida. Aí temos que a adquirir. Agora, como ela já está adquirida, basta um reconhecimento, às vezes muito deturpado como este, que está trocado, mas nós reconhecemos a palavra. Não é? E a mente funciona assim. Claro, é uma vantagem, mas, por outro lado, pode ser uma desvantagem, como tudo na natureza. Já sabemos, não é? Porque às vezes nós somos precipitados e, em vez de interpretarmos uma realidade com mais atenção, ficamos sujeitos àquilo que nos salta logo. Não é? Salta-nos aquilo que já está dentro e, por isso, ou aquilo que queremos ver. Muitas vezes queremos ver uma coisa, então aquilo que surge na minha mente é aquilo que eu quero ver e não a realidade que está à minha frente. Portanto, temos de ter muito cuidado connosco mesmos. E a outra são os emojis. E é uma linguagem simbólica, é figurativa, é só um desenho. E vamos tentar ler isto são provérbios populares. O que é o primeiro? Quem é que... O primeiro. A união faz a força. Está? A união faz a força. O segundo. Pela boca morre o peixe. Dá para perceber ou não? Isto é curioso. Isto é a linguagem simbólica. É o caminho para a linguagem simbólica. É figurativa. São através de sinais, nós reconhecemos aqueles sinais. E como conhecemos os provérbios, o que é que acontece? Um sinal exterior, não é? Desperta logo o que já está na nossa base cultural, na nossa mente, não é? Temos um armazém e esse aparece. Aí, há mais. Santos da casa não fazem milagre. E o segundo? Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Aqui podia ser um pintainho, não é? Um pinto na mão, não. Porque nós depois, como conhecemos, é mesmo ativa logo o que já está adquirido. Mais alguma questão? Terminamos aqui o nosso verbo e, portanto, a partir de agora vão todos soltar o verbo, de certeza absoluta. Mas... Tá, obrigado pela vossa presença, tá? E obrigado aí para quem está em casa. Uma boa noite. Fiquem bem.